Bom dia, hoje terça-feira, 23 de fevereiro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui no Brasil, a inflação segue descontrolada, bem acima das expectativas. Para variar, isso não é novidade, a gente já tem falado sobre isso. O Gustavo Cruz tem alertado constantemente sobre isso. Foi matéria até da Thaís Herédia, coluna do G1 Globo, onde ela informou que a inflação estava descontrolada, que nós afirmamos isso e permanece. Confiança da indústria também volta a recuar, bolsas lá fora operando aí em queda. Além disso, PIB da Alemanha em linha com o esperado, OPEP falando em congelar produção de 3 a 4 meses, o petróleo operava em queda após a forte alta aí dessa commodity. Ontem, bolsa operava em queda, aqui também o futuro, quando abriu, operava em queda. Para falar sobre tudo isso, macro interno, parte política, todo esse cenário, convido aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, PIB da Alemanha em linha com o esperado, a inflação continua bem resistente, bem distante de começar um processo deflacionário e promete ficar acima do teto da meta, como o próprio governo já revisou sua projeção. Como o Celso comentou, a gente teve a OPEP, uma nova informação, só para recapitular, a OPEP está cogitando estabelecer a produção nos níveis de janeiro, ou seja, ela não está falando em corte de produção, simplesmente congelar sua produção no nível de janeiro para tentar segurar um pouco os preços. Então, a nova informação que surgiu hoje foi o secretário-geral da OPEP, que informou que eles podem segurar por 3 a 4 meses a produção nos níveis de janeiro, o que deve dar um pouco mais de resistência para os preços de petróleo. Lá fora a gente também teve os dados da Alemanha, a gente teve tanto o PIB quanto o sentimento econômico das empresas. O PIB veio em linha, avançou 0,3% no último trimestre e 1,3% na comparação anual, exatamente como o mercado esperado. Mas o índice de sentimento das empresas, ele recuou de 107,3 para 105,7, bem mais forte do que os 106,7 esperados pelo mercado. Então, isso também contribui para que as bolsas da Europa recuem mais forte do que o aguardado. Também está pesando as bolsas da Ásia que recuaram hoje pela manhã, baseada principalmente numa pior percepção em torno do setor bancário mundial. E também, mesmo com essa decisão da OPEP, ainda estava sendo criticado um pouco o futuro dos preços de petróleo, também estavam puxando para baixo as bolsas da Ásia, e o sentimento das bolsas da Ásia contaminam as bolsas do Ocidente. Aí, aliado a isso, se soma esse sentimento das empresas na Alemanha, já é mais um motivo para justificar por que as bolsas estão caindo por lá. Indo para a parte doméstica, não temos notícias boas, tanto o indicador apresentado pelo IBGE quanto pelo FGV mostraram piora. O do IBGE, IPCA 15 de fevereiro, teve a maior alta para o mês de fevereiro desde 2003, alta de 1,42%, acima do 1,3% esperado, a mediana esperada pelo mercado, mas nem aquele analista mais pessimista chegava em 1,42%, então foi bem pior mesmo do que o esperado, o indicador de fevereiro. Na comparação dos últimos 12 meses, o índice foi para 10,84%. Então a gente vê que a situação da inflação ainda está bem ruim. Esse indicador de fevereiro foi puxado muito pelo grupo de alimentos e bebidas e também pelo grupo de transportes e educação. Então, aguardar bastante ainda. O Banco Central o Tombini já descartou qualquer possibilidade de corte de juros no curto prazo, falou que ainda tem um duro combate com a inflação, mas de qualquer forma vamos ver, porque ele também descartou uma alta de juros no curto prazo. Indo para a parte da indústria, a gente teve um ponto de queda na confiança da indústria, ela tinha dado uma respirada em dezembro e janeiro, a confiança dos serviços e consumidor também deram uma respirada, mas os principais analistas, os próprios membros da FGV, estavam justificando isso como algo simplesmente pelo estabelecimento num nível de estoque. Eles basicamente falaram que o nível de estoque estava se acomodando em um patamar, e isso já estava sendo justificado pelos entrevistados como algo simples para parar de cair. Então, a confiança da indústria agora voltou a recuar um ponto, a confiança foi para 75,2, menor nível desde novembro de 2015, e foi principalmente puxado pela piora no índice de expectativas, que recuou 2,3 pontos, enquanto o nível de situação atual continua estável. Antes de passar para o Celso, um último dado apresentado pela FGV, o nível de capacidade instalada pela indústria, ele registrou uma pequena alta de 74,1% para 74,2%,
ele indica bastante o que vai mostrar a próxima produção industrial, e como ele continuou praticamente estável, a gente pode ver que a próxima produção industrial deve continuar também seguindo aquela trajetória de não chegar ao fundo do poço, ou seja, possivelmente novas quedas ainda pela frente. Agora sim, devolver para o Celso. Espero que todos tenham um ótimo dia. A gente se vê novamente aqui pela manhã. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Fluxo aqui na casa ontem. Os locais terminaram o dia net vendedores em praticamente 10 milhões de reais. Destaques na compra. O único destaque foi Itaú 4. Destaques na venda. BVMF, Raia Drogasil, Cosan, Bradesco 3. Nas duas pontas, Bradesco 4, Vale 5, Cetip, Petro 4 e Itaúsa. Já os estrangeiros terminaram o dia net vendedores em 2 milhões e meio de reais. Destaques na compra para Itaú, JBS, Sabesp, Braskem e Porto Seguro. Destaques na venda, Pão de Açúcar, Petro 3 e Embraer. Nas duas pontas, Croton, Bradesco, Vale 3, tanto Vale 3 quanto Vale 5 e Petro 4. Por aqui, né, informações que a Petrobras, aí, segundo informações do Valor, a companhia planeja desativar sondas de perfuração terrestres em pelo menos 6 estados para economizar aquele capex que vem informando. Fora isso, o modelo de partilha, né, a mudança no modelo de partilha que pretende aí implementar o senador José Serra, do PSDB, o PT é contra, a cúpula do PT ainda é contra para variar. Isso beneficiaria sim a Petrobras, né, que poderia até vender alguns blocos que ela entrou e não tem mais dinheiro, mas isso o PT é contra essa parte. A presidente Dilma falou que era até a favor e eles querem adiar a votação disso. A gente segue cético com o ativo subiu muito ontem, teve a queda do petróleo? Teve a alta do petróleo? Teve a queda do dólar sim, mas principalmente por conta das 3 informações que saíram durante o final de semana e na segunda-feira. Uma, o Delcídio sendo solto, que todo mundo fala que sabe muita coisa, e a discussão se ele assinou delação ou não. Segundo, o João Santana, que é muito próximo, né, fez a reeleição da Dilma, a eleição da Dilma em 2010 e também do Lula em 2006, que há o mandado de prisão contra ele por conta de ter recebido dinheiro, né, desviado, segundo investigação. Né? Então você teve Delcídio, o problema do João Santana e também a intenção de voto do Lula caindo, segundo, né, a coluna ali, informações do Ibope, coluna da Folha, e também o índice de rejeição do Lula atingindo 61%. Ontem, várias agências consultoras, né, políticas destacaram isso e que umas acreditaram que aumentou a probabilidade dela não terminar o mandato, outras colocaram que não, que a probabilidade permanece elevada. Teve uma casa que a gente fala que manteve em 50% a chance dela sair antes do fim do mandato. Não representa esse ano, mas até o fim do mandato. Cetip, segundo o Valor, acionistas aceitariam a oferta da BVMF de R$ 41. A gente escreveu sobre isso ontem, também a gente acredita que acontece essa oferta. Para quem é melhor? Principalmente para a BVMF, né? Até porque agora ela traz um concorrente, principalmente na parte de produtos estruturados, o COI, né? Certificado de Operações Estruturadas, faz todo sentido assim para ela, tem upside BVMF. BTG falando ali da venda, da conclusão da venda do BSI, também que fazia sentido, melhora a caixa, o ativo subiu muito também por conta de rumores de fechamento de capital. Informações também do governo federal em relação à Telecom, permitindo aos operadores de telefonia fixa realizarem todo tipo de serviço com uma autorização simples. Isso tende a beneficiar. Se tivesse que ter um ativo em Telecom, só seria Vivo, os outros não entrariam. E Marco Polo divulgando não só resultado, como produção para baixo, né? Margem caindo, cenário extremamente desafiador para a companhia. Só para vocês terem uma ideia, ela vendeu a produção, apresentou no quarto trimestre de 2015 contra o quarto trimestre de 2014, que era de 50,9%. E o EBITDA caiu 45%. Impressionante isso, o setor, né, a indústria, a desindustrialização que vem passando o país, infelizmente. Destaques da nossa mesa de aluguel. Ontem, destaques para Natura, Marisa, Leliblan, Itaú 4, Cetip, CCR, BR Malls, Duratex e Vale 3. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que hoje, a partir das 11h30, tem Batalha do Século. Hoje com Fernando Góes e Ricardo Kim. Eu estarei com Rafael Figueiredo na quinta-feira. Um grande abraço, uma excelente terça-feira a todos e até amanhã com a nossa reunião matinal. Até lá.